Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Jamile e o material que você vai logo acessar, ele é um material gravado. Ele faz parte de uma sessão de terapia gratuita que eu disponibilizo todas as sextas-feiras lá no canal da Casa Verde Terapias no Instagram. A gente faz uma sessão de Aura Master. E antes da gente fazer a nossa sessão, eu faço uma parte prática, eu trago um exercício para que a gente possa fazer uma ancoragem com aquela dinâmica que a gente está trabalhando lá. E esse material prático é o que eu estou trazendo aqui para você. Então, eu já recomendo que antes de ir para o exercício, você já traga aí um papel, uma caneta, porque realmente a gente precisa colocar esse exercício no papel, ok? E para que esse exercício realmente ele é importante? Porque ele vai te trazer muito mais clareza de onde você tá, para onde que você quer ir, como é que você constrói essa caminhada rumo à vida que você quer ter. Esse exercício ele vai te proporcionar também muito autoconhecimento. E quando a gente se conhece mais, a gente consegue performar melhor no nosso ambiente de trabalho, a gente consegue ter relacionamentos ainda melhores, a gente tem muito mais autoestima e, por consequência, a gente tem muita prosperidade, né, em todos os âmbitos da vida, inclusive financeiro. Então, não vai para esse exercício sem antes realmente pegar em um papel e uma caneta. O tempo é curto, então eu recomendo que você consiga anotar, e se você precisar, você pode pausar durante o exercício, porque quanto mais elementos você trouxer para essa dinâmica, eu tenho certeza que melhores serão o seu resultado. Então, bora lá? Vamos para o exercício. Quem quer dinheiro? Eu quero dinheiro. Eu quero muito dinheiro, sabe por quê? Porque quando a gente tem dinheiro, a gente consegue ser ainda melhor. Porque não tem nada que nos prive, né? E quando a gente tem dinheiro, a gente tem condições de buscar mais conhecimento e de ajudar mais as pessoas através desse conhecimento. A gente tem mais liberdade, né? O dinheiro traz essa liberdade, né? O dinheiro não traz a felicidade, mas ele nos coloca numa postura em que a gente consegue ter mais liberdade para buscar aquilo que a gente quer e automaticamente a gente acaba tendo aí, né, essa felicidade, tá? Então, tô bem animada para esse fluxo de hoje. Durante todo o ano passado, a gente focou mais em fluxos que trabalham a nossa autoestima, a gente trabalhou bastante fluxos que trabalham a nossa sintonia, a nossa energia, e a gente fez pouquíssimos ou quase nada de fluxos que trabalham essa parte de dinheiro, de prosperidade, tá? Então é isso que a gente vai começar a trabalhar agora nesse 2022, né? Porque é importante também, a gente sabe que o dinheiro é a energia que circunda aqui no nosso mundo e a gente sabe que sem ele a gente fica realmente, né, limitado, né? Essa é a palavra. A gente não consegue fazer muitas coisas sem dinheiro porque tudo precisa de dinheiro, né? Eu tô fazendo a leitura de um livro que é muito bacana. O nome do livro é Os Segredos da Mente Milionária. E, nossa, é um livro assim, gente, que se você não leu ainda, você tem que ler, porque ele é um livro incrível. Quando se fala dessa questão de ter dinheiro, de ser rico, é um livro de leitura obrigatória, na minha opinião, porque ele aborda uma questão que, ao meu ver, e é isso que eu mais percebo, assim, não só relacionado ao dinheiro, mas relacionado a tudo, que enquanto a gente não atua na programação da coisa, né, nada vai acontecer. Ou não é que nada, né? Eu tô sendo muito determinista, mas assim, as coisas não vão mudar, sabe? Se a gente atua na programação, naquilo que está instalado lá na nossa mente, aí sim a gente consegue reverter esse padrão. E com o dinheiro não é diferente, né? Então o autor traz ali vários exercícios, inclusive o começo do livro traz perguntas muito assim da gente parar e refletir quem somos nós com relação a dinheiro, né? Então quem é você com relação ao dinheiro? Você já pode se perguntar. Você é de que tipo de pessoa? Você é aquela pessoa que é mais segura com o seu dinheiro ou aquela pessoa que esbanja mais dinheiro, né? E aí ele vai buscando também fazer a gente refletir a respeito do que a gente tem de crença com relação ao dinheiro, né?
E o que que você cresceu ouvindo dos seus pais, dos seus avós, das pessoas adultas aí da sua família quando você era criança? O que que elas falavam com relação ao dinheiro? Que o dinheiro é sujo, né? Que as pessoas que têm dinheiro, elas passam a perna nos outros. Eu lembro que a minha mãe dizia muito assim pra mim, era a fala dela lá em casa, que dinheiro não dava em árvore, né? Ela dizia assim, às vezes eu pedia alguma coisa pra ela, dizia, tá pensando que dinheiro dá em árvore, guria? E aí eu cresci, então, ouvindo isso, né? Então, sabe, essas coisas que a gente vai ouvindo, vai criando programas dentro da nossa mente com relação ao dinheiro. E aí a gente cresce e começa a desejar o dinheiro, porque a gente sabe que o dinheiro é bom, né? A gente sabe que com ele a gente pode ter uma casa, um conforto melhor, a gente pode se alimentar melhor, a gente pode ter muito mais investimento na nossa saúde, né? Seja para a gente ter um bom plano de saúde, seja para a gente ter uma boa previdência de vida, um seguro de vida, ou seja para a gente poder fazer um bom exercício físico, uma boa academia, né? Para a gente se alimentar melhor, para a gente ter acesso a coisas que vão nos trazer bem-estar, seja para a gente buscar conhecimento, né? Fazer aquele curso, aquela vivência, comprar aquele livro, investir naquele coach, naquela mentoria. Veja, o dinheiro ele proporciona tudo isso, né? Mas se a gente cresce ouvindo essas falas, a gente vai montando várias programações na nossa mente de que, puxa vida, ter dinheiro não é algo tão bom assim, né? E aí a gente vai trabalhando sempre para ter aquele essencial, né? Para ter aquele básico. Ah, não, eu tendo dinheirinho para pagar o meu aluguel, ou pagar o financiamento da minha casa, ou pagar ali o meu carrinho, ter o meu carrinho simplesinho, né? Ou poder me alimentar ali de um jeito mais ou menos, tá ótimo, né? Então imagina só que para o universo, né? No universo onde existe tanta abundância de recursos, a gente ter esse pensamento assim, né? Tudo pequenininho, tudo, o necessário ali para viver, é totalmente ir ao contrário desse fluxo, né, da prosperidade. Mas a gente só vai conseguir atingir essa prosperidade de fato se a gente mudar essa programação que a gente tem com relação ao dinheiro e ir lá na raiz, né, ir lá nessas crenças, ir lá nessa programação, naquilo que está instalado e desinstalar essa crença, né, desinstalar esse pensamento limitante com relação ao dinheiro. Então, assim, o livro ele é fantástico e ele é um livro bastante prático, né? Então você vai lendo e você vai fazendo ajustes enquanto você tá lendo, tá? É incrível o livro, assim. E aí ele fala muito desses modelos, né? Qual é o seu modelo de dinheiro? Então eu recomendo essa leitura e muito em breve eu quero trazer aqui assim uma espécie de workshop, né? Porque eu acredito que quando a gente estrutura esse conhecimento todo e realmente se coloca ali para responder essas perguntas, é incrível, gente. Eu abri um bloco de notas no meu celular e comecei a responder essas perguntas e é incrível aquilo que você vai, sabe, que você nem tinha consciência que você tinha aquele pensamento com relação a dinheiro. Assim, é demais a leitura do livro, sabe? Demais mesmo. Então, é nessas programações, né? Nessas programações e nas motivações também que a gente tem que atuar, né? Então, uma das perguntas legais, assim, se você tem muita crença com relação a dinheiro, é você começar a se perguntar por que eu quero ser rica, né? Por que eu quero ter dinheiro, sabe? E a gente começa a ver justamente esses pontos que eu abordei antes, de que se você não tem um porquê forte para você ter esse dinheiro, né, ele acaba não vindo para suas mãos. Agora, se você começa a pensar, puxa vida, se eu tivesse mais dinheiro, aquela instituição que eu quero ajudar, eu poderia ajudar mais, né? O meu bairro, eu poderia ajudar mais. Eu poderia buscar, no meu caso, né? Como eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu tendo dinheiro, eu posso buscar cursos no Brasil, fora do Brasil, posso fazer especializações, eu posso buscar conhecimento para ajudar as pessoas que me procuram. Então, percebe? A gente começa a instalar uma nova crença de que o dinheiro é bom, porque ele traz esses recursos para a gente, né?
Então, assim, é incrível. Então, a gente vai fazer hoje esse fluxo do dinheiro nobre e ele fala sobre ter essa motivação certa para prosperar, né? Que é muito isso que o livro aborda também. Você tem que ter uma motivação para prosperar, né? E aí ele até, inclusive, fala no livro sobre o pensamento, né? O que acontece com as pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam, né? Então, pessoas que participam de reality shows, que ganham milhões e perdem, pessoas que ganham na loteria e perdem, né? Por que essas pessoas, elas perdem esse dinheiro? Por que elas não conseguem manter essa riqueza? Porque a mente delas não está compatível, né? Então, elas querem se livrar. E aqui eu quero trazer uma história para vocês que eu vivi, que foi assim, eu consegui ver direitinho a crença e consegui fazer esse processo de desinstalar essa crença com relação ao dinheiro. Há uns anos atrás, deixa eu ver, mais ou menos ali, 2015 pode ser, eu acho. Acho que foi 2014, 2015. 2014, foi 2014. Eu lembro que nessa época eu estava começando a manifestar a minha prosperidade, né? E aí foi muito engraçado, aconteceu um fato inédito na minha vida até então, que eu consegui ter dinheiro sobrando, né, até o final do mês. E eu tinha 600 reais no banco, sobrando, e a gente já estava indo para o final do mês, e eu achei aquilo muito estranho. Eu até falei com o meu noivo na época, né, que hoje é meu marido. Falei, só pode que eu esqueci de pagar alguma conta, porque não era comum sobrar dinheiro. Era comum, assim, tu ir fazendo aquela contagem ali, uma vela para cada santo, pagou o que tinha que pagar e às vezes não sobrava nem pro lazer, não sobrava, sabe, para botar numa poupança. Até esse período da minha vida, eu não sabia o que era ter poupança, gente. Eu não sabia o que era ter dinheiro guardado. Sério mesmo, porque assim, eu era... Há uns anos atrás, ali até 2009, eu lembro que eu era uma pessoa extremamente consumista. Tudo que os meus olhos viam, eu tinha que comprar. Eu tinha sapatos, eu tinha roupas, eu tinha perfumes, eu tinha cremes, eu tinha uma infinidade de coisa dentro do meu guarda-roupa com etiquetas, muitas vezes, porque eu não, sabe, eu simplesmente comprava e eu não tinha como, não dava tempo de usar tudo que eu tinha, né? Então, para ver o perfil consumista que eu tinha. E eu trabalhava e ganhava por semana, então é muito fácil tu não ter esse controle, né, quando você ganha por semana. Eu era autônoma na época, então ganhava por semana e entrava uma grana boa, mas ao mesmo tempo que entrava, saía tudo, né? E aí eu lembro que nessa ocasião, então em 2014, eu fiquei muito encucada, eu comecei a pegar meu caderno, eu sempre gostei muito de anotar as minhas finanças, de fazer um controle, e eu olhei lá e eu fiquei pensando, será que eu esqueci de pagar alguém, né? E aí eu fui passando, paguei água, paguei luz, paguei telefone, paguei internet. Na época a gente morava de aluguel, pagamos aluguel, e a gente ficou fazendo ali um exercício para ver se a gente realmente não tinha esquecido de pagar alguma coisa. Pagamos cartão de crédito, e de fato eu tinha pago tudo e o dinheiro estava sobrando. Muito bem. Aí, olha só como que é o universo, tá? Inconsciente, tá, gente? Isso aqui não tem nada consciente, totalmente inconsciente. Eu lembro que era o dia 12 de junho, não vou esquecer, porque é data do Dia dos Namorados. E eu tinha atendimento fraterno na Casa Verde, que era um atendimento que a gente fazia gratuito, de aplicação de reiki nas pessoas. E aí, olha só como é que foi. Foi muito engraçado esse dia, porque era época de Copa do Mundo também, se eu não me engano. Tinha jogo do Brasil naquele dia. Aí eu lembro que eu falei pro meu marido assim, né? Falei pro Douglas. Eu digo, olha, vamos fazer uma janta aqui em casa, porque eu tenho atendimento fraterno e normalmente no dia 12 de junho os restaurantes aqui na Serra são todos cheios, né? Lotados. Eu volto do atendimento fraterno e a gente janta então e comemora a nossa noite, né, de namorados. Muito bem. Eu morava num apartamento, né? Eu morava num prédio onde na parte de baixo tem ali os tradicionais box pro carro, né? E esses boxes, normalmente eles têm aqueles pilares de concreto, como todo prédio tem, né, gente, para sustentar o prédio. E aí, né, era na parte de baixo, então a nossa vaga era a última, né? Então tinha que dar uma rezinha no carro e tinha que sair até um portão que tinha aqui. E aí tinha assim, sabe, uma curva bem. Não tinha muito acesso, assim, não era muito redonda, tinha um bico aqui, que era o bico do prédio,
para subir uma rampinha para daí sair na rua. Então era esse processo. Mas tinha bastante espaço, a gente tinha um carro hatch na época, então não era um carro sedã muito largo. E eu já tinha feito esse processo de colocar o carro na garagem, de sair com o carro da garagem muitas vezes. Tudo certo até aí. Aí olha só que doido. Eu tava me preparando então para ir para atendimento fraterno e aí eu fui no banheiro escovar meus dentes. Botei a minha roupa, tudo, e aí me veio, na hora assim, me veio um pensamento, eu não vou lembrar exatamente como é que foi esse pensamento, tá? Mas foi um pensamento de escassez, foi um pensamento assim limitante. Sabe quando passa aquela coisa assim na sua cabeça que do nada vem? Muito bem. Peguei a chave do carro e fui, né? Desci as escadas, acessei a garagem, entrei no carro, dei a ré no carro, dei uma ré até um pouquinho maior, porque o vizinho do box de trás não tava com o carro dele ali. Normalmente, como o carro dele era um carro sedã, avançava um pouquinho, às vezes era bem curtinho o espaço para eu poder dar a ré. Dei a ré toda no carro e fui me dirigindo então ao portão para sair. Nesse instante tinha uma lua cheia, mas pensa numa lua cheia, redonda, linda. Para quem já viu aquele filme do Todo-Poderoso, que ele vai lá e puxa a lua, a sensação que eu tinha é que a lua tava assim, que ela tinha sido puxada e ela tava assim, gente, linda. E eu dentro do carro, acelerando para ir até o portão de saída do primeiro portão, hipnotizada pelaquela lua. Eu tava hipnotizada, assim, olhando, andando, mas de olho na lua. E eu fui andando, de repente eu né, como tem aquela subidinha assim para ir até o portão da rua. Quando eu fui subir, gente, eu escutei um barulho, mas eu tava tão sob hipnose, eu acho, que eu não consegui identificar de onde é que vinha aquele barulho. E aí, quando eu tomei consciência, o carro desceu. E nessa descida ele arranhou de novo. Aonde que eu raspei o carro, para vocês entenderem? Naquele bico que tem do prédio. Quando eu fazia aquela saída, eu tinha que abrir bem a saída para conseguir subir a rampa. E eu estava tão sob hipnose que eu fui andando e não fiz essa abertura da frente do carro. Eu simplesmente fui virando e toda a lateral direita do carro, ela foi sendo raspada. Quando eu tomei consciência do que estava acontecendo, eu não pisei e o carro, né, desceu. Então, eu não continuei acelerando e ele desceu e raspou de novo. Gente, eu nem preciso falar o desespero que eu entrei, tá? Eu simplesmente consegui puxar o freio de mão. Eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu não conseguia quase descer do carro. As minhas pernas estavam bambas, sabe? Assim, tamanho foi o pânico que eu entrei. Gente, assim, foi surreal, tá? Eu não tinha força para caminhar, para subir as escadas, para chamar meu marido, porque eu tava sob um pânico profundo. E aí eu lembro que eu fiz a volta, então, passei ali, subi a rampa do estacionamento e tentei chamar, então, ele ali pela sacada, só que eu não conseguia falar. Eu fiquei tão sob bloqueio naquele momento que a minha voz não saía. Vocês já devem ter passado por alguma coisa assim, que a gente fica tão nervoso que a voz não sai. E eu gritava e a voz não saía, eu chamava o nome dele e a voz não saía. De repente eu consegui gritar e aí chamei Douglas! E aí ele veio, que foi? E eu falei, desce! E aí quando ele desceu, foi muito bacana, porque ele olhou pro carro e ele falou assim, calma, tá tudo bem. E essa é um dos pontos positivos, né, que meu marido tem, assim, porque ele... E também tem alguns homens que têm esse perfil, né, de entender que aquilo ali, de mostrar, na verdade, pra gente que aquilo ali é algo material. E aí ele me perguntou, tu tá bem? Tu te machucou? E eu falei, não, eu tô bem, mas eu tava muito nervosa e eu comecei a chorar descompassadamente, né? Então, assim, foi um auê. Aí ele acabou, então, botando o carro de volta na vaga. Nem preciso dizer que eu não fui pro atendimento fraterno, porque eu não tinha condições nenhuma de fazer nada por ninguém, porque eu tava num estado, assim, de pânico mesmo, de chorar muito. E a nossa janta, então, da noite dos namorados também foi por água abaixo, porque eu tava muito nervosa. E nessa época eu lembro que eu também tinha um comportamento
de me punir muito pelas coisas erradas que eu fazia, sabe? Então, o chicote logo já correu solto, eu já comecei a ficar me perguntando por que eu fiz aquilo, por que eu não prestei atenção, sabe? E comecei a me chicotear muito e só chorei. Aí no dia seguinte, então, fui trabalhar e assim como naqueles filmezinhos que a gente começa a rebobinar e ver de novo a história, né? Então, cada vez que a minha mente rebobinava aquela situação e vinha aquela imagem do carro arranhado naquela lateral, o que acontecia? Eu chorava, né? E eu chorava e eu chorava. E aí eu lembro que o meu chefe na época chegou na empresa e ele, lógico, né, viu a minha cara, eu tava com os olhos inchados, e aí ele me perguntou o que aconteceu. E aí eu comecei a contar pra ele, a narrar a história toda, e aí ele foi ouvindo com muita atenção. E foi um momento muito bacana quando ele começou a me explicar sobre esse processo de não ter dinheiro, sabe? Foi assim, foi ali que eu tive a girada de chave. Quando ele começou a explicar essa questão toda de não se sentir merecedor para ter dinheiro, tudo fez sentido para mim, sabe? Por quê? Porque eu cresci, né, com uma mãe que tinha que sustentar 3 filhos e sustentar a casa e 2 aluguéis, e era tudo duplo, né? Então, assim, era aquela coisa muito contada, sabe? E não tínhamos realmente dinheiro, assim, pra gente conseguir ter um lazer, a minha mãe normalmente sacrificava alguma outra coisa, né? Então, como ela era autônoma, então a gente sempre tinha que, por exemplo, nós vamos ir pra praia, então a gente vai sacrificar alguma coisa aqui pra tirar esse dinheiro daqui e ir pra praia, sabe? Então, eu cresci nessa realidade, né? Então, pra mim, ter aqueles R$ 600 sobrando no final do mês era uma coisa que a minha mente não concebia. E aí foi que eu comecei a enviar uma mensagem oculta para o universo, dizendo o seguinte: me dá uma conta para eu depositar esse dinheiro, porque eu não posso ficar com ele, né? Então, tudo de uma forma muito inconsciente, isso não é nada consciente, tá? E aquele pensamento que passou pela minha mente enquanto eu escovava os dentes, que era um pensamento que eu lembro que era de escassez, era justamente sobre isso. Então, eu pensei e eu senti uma escassez. E logo, a ação que eu fiz, né, me levou para aquilo ali. Então, eu até digo que a lua me traiu, né, porque eu estava tão hipnotizada com ela, é aquela música da Joelma, a lua me traiu. Então, eu estava tão hipnotizada com aquela lua, que aquela lua ali foi o motivo que me levou a raspar o carro, e aí através desse estrago que eu fiz na lateral do carro, foi que eu encontrei aquela conta que eu estava pedindo inconscientemente para o universo, para que ela me trouxesse, então, para eu depositar aqueles R$ 600 que não podia ficar comigo, né? Então, olha como é forte isso. Quando eu tomei consciência desse padrão, foi que comecei a fazer o processo de mudança com relação a esse pensamento. E vocês vão pasmar, mas o que eu vou dizer é a pura verdade. A gente naquela semana, então, começou a rodar os lugares, né, para fazer o conserto da lataria do carro, porque tinha raspado bem a porta do carona e quase a porta de trás, né, era um carro 4 portas. E aí eu comecei a fazer orçamento, então, né, fomos a Caxias do Sul, fizemos orçamento aqui na cidade também, e assim, tudo, uns preços exorbitantes desses martelinhos de ouro e pintura e tudo mais, chapeação. Até que a gente conseguiu uma recomendação de alguém aqui da cidade e a gente foi lá, então, fazer orçamento. E chutem qual foi o valor que deu, gente. É lógico que deu R$ 600, né? Era exatamente o dinheiro que tinha sobrado na minha conta e era exatamente o dinheiro, né, que eu queria, então, me livrar. E, nossa, depois desse dia, com esse fato assim tão escancarado na minha frente, foi que eu tomei consciência dessa programação errada que estava tendo dentro da minha mente com relação a dinheiro. E aí, então, lógico, eu paguei a conta, o carro ficou... você olhava o carro e não dizia, né, que aquele carro tinha sido arranhado, ficou perfeito, mas, assim, serviu como uma grande lição para mim, sabe? E é exatamente esse ponto que esse livro aborda. Os Segredos da Mente Milionária fala sobre isso, né? Então, eu não me autorizava a ter dinheiro sobrando. Então, eu precisava ir lá nessa programação de não autorização e mudar esse padrão, sabe? Então, a gente vai começar a trabalhar,
né, nesse fluxo aqui do dinheiro nobre, justamente isso, né? A motivação certa para prosperar, acabar com a procrastinação e a preguiça, que também são fatores que nos impedem de prosperar, que impedem de buscar, então, os nossos sonhos, né? Atrair dinheiro de fontes inesperadas também, de fontes variadas, na verdade. Auxiliar na sua felicidade com a prosperidade e ser um doador de dinheiro, tá? Então, é esse fluxo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Mas, gente, eu sempre gosto de trazer esse momento, né, da minha vida, porque é um momento, assim, mais na prática que eu percebi que realmente eu tinha muitas crenças com relação ao dinheiro, né? Então, eu acabei replicando durante muito tempo aquelas falas, né, da minha mãe, né, e também do meu pai, né? Então, assim, a gente precisa ir instalando crenças mais positivas, porque não basta a gente querer o dinheiro. Então, querer dinheiro todo mundo quer, né? Todo mundo quer dinheiro. Por mais que a pessoa tenha um perfil assim, não, eu quero só o essencial, mas se você ofertar ali R$ 1.000 para ela, ela vai pegar. Gente, muito louca essa história, né? Espero aí que, né, ela tenha te inspirado a, quem sabe, você ver, se por acaso você tem essa crença com relação ao dinheiro, você já vai aí percebendo se você está se autorizando a ter dinheiro no final do mês, né? Para lazer, ter dinheiro sobrando. E aí, nossa, depois disso, depois desse ano de 2014 ali que eu passei por esse episódio, eu nem preciso dizer para vocês que eu consegui ter poupança, sabe? Eu comecei a sentir, assim, aquela coisa boa de você ter dinheiro na mão e você quer comprar uma roupa, você vai lá e compra à vista, porque eu até então eu era muito compradeira no cartão de crédito, né? Então, eu não conseguia comprar e pagar à vista. E hoje eu já consigo e já pago cada vez valores maiores à vista, porque a gente sabe que o à vista tem sempre mais vantagens, né? E é muito bacana, assim, aquele movimento de você entregar o dinheiro, aquela quantia de dinheiro e você receber por um produto e um serviço, né? Então é muito mágico, assim, essa relação de você entregar aquele dinheiro e você saber que aquele dinheiro, talvez naquela quantia ou mais do que aquilo, vai retornar para você, né? Então é muito, muito legal esse movimento. Que legal que você chegou até o final desse exercício. Eu espero que ele tenha te ajudado a ter muito mais clareza, centramento, né, do que você precisa realmente fazer aí para você chegar na vida que você sonha, que você merece. Eu quero te dizer que fazer esse exercício e deixar vir aquilo que está pronto para vir é muito importante, porque é só assim que você realmente vai conseguir ir se lapidando. Você vai conseguir se melhorando através desses elementos que surgem, desses sentimentos, dessas emoções. Então, deixa vir. Isso faz parte dessa metodologia do autoconhecimento, né? A gente começa a aflorar esses nossos dons e também a gente aflora aquilo que a nossa alma precisa curar para que a gente seja cada vez melhor. Então, quero dar o parabéns para você por ter chegado até o final desse exercício e já quero te convidar, se você quiser participar com a gente ao vivo, lá na nossa sessão de terapia gratuita. O arroba é casaverde_terapias. Todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, eu estou por lá. E você vai poder trazer essa dinâmica da prática e também a ação terapêutica, que é um conjunto muito bacana para que você possa ir se desenvolvendo cada dia mais. Se você quiser compartilhar esse material com outras pessoas, compartilha. Vai ser muito bacana. Assim a gente vai ramificando esse conteúdo todo e cada vez mais a gente vai fazendo uma cidade melhor, um bairro melhor, né? Um estado melhor e assim a gente vai fazendo um país e um mundo melhor. Então eu espero você aqui no nosso Evolução da Prática para que a gente possa fazer muitas, muitas, muitas transformações nesse nosso ano de 2022, que está só começando. Um beijo e até a próxima!